Olá pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de acordo trabalhista em audiência. Esse é o Dicas de Ouro da Advocacia, eu sou Marcelo de Carvalho Santos. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar o sininho para receber as notificações. E deixa aqui também os seus comentários que a gente gosta bastante. Como eu disse para você, nós vamos falar a respeito de acordo trabalhista em audiência. Por que eu destaco em audiência? Porque o acordo ele pode ser feito em qualquer momento do processo. Ele pode ser feito no início, no meio, no fim, até porque a função institucional da Justiça do Trabalho não é julgar o processo, é pacificar os processos, é pacificar os litígios. Então, por exemplo, imagine a seguinte hipótese: eu sou advogado de um reclamante, montei uma ação trabalhista e hoje, com o advento da Lei 13.467 de 2017, eu tenho necessariamente que liquidar os pedidos, ou seja, atribuir valores aos pedidos da ação. Então eu já proponho uma ação líquida. Então, se a ação deu R$100 mil, é R$100 mil que vai constar na petição inicial. O juiz ele vai marcar uma audiência. Essa audiência, tanto ela pode ser una, ou seja, uma audiência só, como ela pode ser uma audiência inicial, só para tentativa de acordo e apresentação de contestação, e depois o juiz marca uma ou outra audiência, caso não haja acordo, para daí promover a instrução do feito, ou seja, tomar os depoimentos das partes, das testemunhas, etc. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu chego na audiência e tem lá uma pessoa destacada pelo diretor de secretaria ou pelo próprio juiz para fazer o papel de conciliador. Então ele chega para mim e fala: Marcelo, qual que é o pedido para acordo? Bom, se eu atribuía à causa o valor de R$100 mil, se eu já liquidei os pedidos, então eu vou avaliar os riscos de ganhar esse pedido, aquele outro, e vou formular um pedido. Vamos imaginar R$80 mil. Olha, eu quero o meu cliente quer R$80 mil para acordo. E aí o conciliador vai até o reclamado e vai perguntar se tem alguma proposta de acordo. E o reclamado, ele pode ou não fazer proposta de acordo, porque muito embora a função institucional da justiça seja conciliar as partes, promover a conciliação das partes, as partes não são obrigadas a fazer acordo, nem o reclamante e nem o reclamado. Então o reclamado não é obrigado a fazer proposta nenhuma de acordo. Mas se fizer, pode haver a aproximação. As partes podem ir aproximando até chegar ao meio termo. Porém, o que acontece às vezes, inclusive é uma coisa que eu presenciei dias atrás e que me deixou muito aborrecido de ver a situação acontecendo e que eu fiquei constrangido de ver. Constrangido por quê? Vejam bem a situação. Então estava ali sendo discutido uma justa causa, a advogada do reclamante pedia R$9 mil para acordo, o advogado do reclamado oferecia 7. Então o juiz ele propôs: vamos dividir no meio aqui, o reclamado paga 8, olhou para a advogada do reclamante e perguntou: se o reclamado chegar aos 8, o seu cliente fecha, doutora? Ela disse sim. Fecha. Então o advogado do reclamado pediu licença ao juiz, saiu da sala de audiência e para telefonar para a empresa. E telefonou, ficou ali uns 10, 15 minutos, voltou para a sala de audiências e falou: doutor, conseguimos chegar nos 8. E aí o juiz olhou para a advogada da reclamante e disse: doutor, então estamos fechados, né? E a advogada do reclamante, surpreendentemente, disse: não, eu não quero mais fazer acordo. Todo mundo olhou para a cara dela espantada e disse: ué, doutora, mas a senhora mesmo disse que se chegasse nos 8 a senhora fecharia? Mas eu me arrependi. Se for... Bom, eu não vou entrar aqui em detalhes a respeito do que aconteceu depois entre advogados, entre advogado e juiz, mas só a minha percepção a respeito dos fatos. Gente, leva-se muito tempo para se construir uma reputação, mas perde-se essa reputação em um segundo. Essa advogada é uma advogada que provavelmente ela deve entrar no fórum e sair de cabeça baixa. Por quê? Porque ninguém vai confiar nela para absolutamente nada, nem para perguntar as horas. Eu, por exemplo, que estou no Fórum Trabalhista há 25 anos e conheço grande parte dos advogados trabalhistas, tem advogados trabalhistas com quem eu fecho acordo
por telefone e combinamos de sacramentar o acordo em audiência sem petição. É fio do bigode. Nós chegamos lá e fechamos o acordo. Por quê? Porque a pessoa construiu uma reputação, o advogado construiu uma reputação. Ele tem um prestígio comigo e é recíproco, tanto é que ele confia em mim. Por exemplo, se eu peço um adiamento de uma audiência, telefono para um advogado, podemos adiar tal audiência, eu tenho uma outra audiência num outro lugar e coisa e tal. Dependendo do advogado, nós não fazemos nem petição, nós requeremos o adiamento no momento da audiência, porque a audiência pode ser adiada de comum acordo entre as partes. Mas isso acontece apenas entre advogados que têm palavra. E isso é uma coisa, gente, que na advocacia é muito importante. Aliás, não preciso nem dizer que é na advocacia. Em qualquer contexto da nossa vida, da nossa sociedade, a palavra ela deve ser respeitada. Infelizmente, tem pessoas como essa que fazem esse tipo de papel, essa advogada. E até faço aqui menção a um vídeo anterior em que eu falava sobre a questão, o fator tempo. Tempo, valendo! O tempo é o ativo mais valioso que existe, uma vez perdido, não se recupera mais. Então veja bem, estava ali a advogada do reclamante, o advogado do reclamado, o juiz, todo mundo perdendo tempo, ficaram quase 1 hora discutindo acordo. Ninguém é obrigado a fazer acordo, mas você tem que ter um mínimo de bom senso. Você não pode ficar 1 hora discutindo acordo, empenhar sua palavra que vai fazer e depois falar que não vai mais fazer. Você está desrespeitando o juiz, você está desrespeitando o advogado da outra parte, você está desrespeitando quem está ali há horas esperando para fazer uma audiência. Então, gente, a dica que eu dou para advogados iniciantes, para estudantes de direito, para os mais velhos eu não preciso falar, porque eles já sabem como isso funciona, mas para os mais jovens, acreditem em mim, tenham palavra, porque senão vocês não vão ser bem-sucedidos na sua carreira, porque vocês não vão ter o prestígio dos seus colegas. E é muito importante ter o prestígio dos seus colegas, porque você vai ter o prestígio dos seus colegas, tendo o prestígio dos seus colegas, você tem o prestígio dos juízes, e isso faz toda a diferença na vida de um advogado. Então, gente, mantenham a palavra. Essa é a dica de ouro de hoje. Um grande abraço, até a próxima.